Muito mais do que um registro em cartório, a certidão de nascimento é um passaporte para a cidadania. Sem ela, não se tem acesso a serviços de saúde, de educação, não se pode solicitar outros documentos, como carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho. No entanto, em 2002, há pouco mais de 20 anos, 20% das pessoas nascidas no Brasil não eram registradas, segundo dados do IBGE. Nessas 2 décadas, houve uma série de avanços. E é sobre isso que a gente conversa no Ciência e Existência de hoje. Eu recebo a jornalista Fernanda da Escócia, professora da Faculdade de Comunicação da UERJ. Também aqui comigo a juíza Cláudia Mota, do Tribunal de Justiça do Rio, coordenadora do projeto Justiça Itinerante. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela presença aqui no Ciência e Existência. Eu queria começar ouvindo a Fernanda. Fernanda, minha xará, muito obrigada por ter vindo aqui no Ciência e Existência. Você lançou esse livro aqui, Invisíveis, né, que é uma etnografia sobre brasileiros sem documento, uma síntese da sua tese de doutorado que foi defendida em 2019, né, na FGV, na Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Você também foi repórter, né? Você trabalhou em grandes redações aí, e esse tema das pessoas invisíveis, das pessoas sem documento, já te interessava quando você era repórter, né? Eu queria que você contasse pra gente como que esse tema chegou na tua vida e te interessou tanto assim. Bom, vamos lá, obrigada pelo convite, Fernanda. É um prazer muito grande estar aqui. É importante que a gente esteja discutindo pesquisas acadêmicas feitas no Estado do Rio e o papel delas para a sociedade. Então, fico muito feliz. Essa pesquisa começou, de fato, né, você mencionou bem, com a minha atuação profissional como jornalista. Eu fui repórter da Folha de São Paulo, fui editora do Globo, e como repórter eu cobria os indicadores sociais brasileiros e me deparei com aquele número no finzinho de 2002, dizendo que 20% das crianças nascidas no Brasil naquele ano não eram registradas no mesmo ano ou nos primeiros 3 meses do ano seguinte, que é o conceito de subregistro. E aquilo me pareceu muito chocante. Eu tinha acabado de ter uma filha. É muita gente, muito, né? Muito. E eu tinha acabado de ter uma filha, e você, quando tem filho, você entende que para você se locomover com aquela criança é preciso da documentação para, enfim. E aí eu comecei a investigar aquele número e me deparei com uma realidade que ia além apenas do problema das crianças, que era de que as crianças não eram registradas porque muitas vezes os pais também não eram registrados. Então, essa primeira reportagem, que saiu em 1º de janeiro de 2003, se chama País Forma Gerações de Sem Documentos, né? E mostrava isso, que a falta de documentos era um problema intergeracional, que passava de geração em geração e que tinha muitas causas. Ele é um problema multifatorial, associado, por exemplo, a um sistema de documentação que ainda é pouco interligado, associado ao machismo estrutural, à dificuldade das mulheres registrarem os seus filhos, o fato de que muitas mulheres também esperam o seu companheiro, esperam que o seu companheiro venha registrar a criança, isso não acontece. Então, a partir daí, sim, de fato, é da minha vida de jornalista que vem o interesse. E aí, no doutorado, a gente decidiu aprofundar esse tema. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da diferença, né? Como é que é uma jornalista olhando uma pauta e uma pesquisadora ali encarando uma tese de doutorado? Eu sempre, como repórter, eu sempre busquei esse olhar para questões da desigualdade brasileira, nas suas muitas facetas, né? E são muitas. Então, a desigualdade social, a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, a desigualdade regional. E eu tentei levar, obviamente, isso para a pesquisa, com o tema que vinha da minha vida de repórter, mas há diferenças, porque numa pesquisa você trabalha uma etnografia, que é a pesquisa que eu fiz, que é uma investigação de campo, né? Você faz no campo, quer dizer, você vai ao lugar onde as coisas estão acontecendo, com observação participante, que a gente chama. Eu fiquei acompanhando o trabalho da Justiça Itinerante, que a doutora Cláudia conhece tão bem, e tive o desafio de observar aquilo tudo, mas fugir um pouco do olhar jornalístico, que tem um tempo mais curto, uma certa urgência, um espaço menor para a escrita. Então, na pesquisa, a gente tenta investir num tempo maior de acompanhamento, é isso que é uma das características da etnografia, numa escuta ainda mais atenta, por mais que seja possível fazer isso no jornalismo, claro,
e uma descrição também mais densa do que você está observando. E, obviamente, uma discussão daquelas questões, né? Que outros conceitos, a falta de documentação, com que outros conceitos ela se relaciona? Com cidadania, por exemplo, que é o grande tema da pesquisa. Que bacana, Fernanda. E você passou bastante tempo no ônibus da Praça 11, né? Então vamos ouvir um pouquinho. Doutora Cláudia, conta pra gente, né, como é que é esse projeto da Justiça Itinerante, como é que funciona esse ônibus da Praça 11. Bom dia, né? Prazer estar aqui. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Foi muito bom ter você conosco naquele período, né? Ela ficava ali no ônibus observando, né? Exatamente, observação participante. Ficava conversando com as pessoas, né? As pessoas que vinham para ser atendidas, observava as audiências, né? E, bom, esse projeto, a Justiça Itinerante, é um projeto que tem vários tribunais aqui no Rio também, e é um projeto muito rico porque ele permite que você adapte essa estrutura para o atendimento à população, né, dentro do que ela necessita. Então, é muito comum, por exemplo, no Amazonas, eles vão de barco até, né, que é justamente para você dar acesso à justiça às pessoas que têm dificuldade de chegar até nós. E essas barreiras são muitas, né? São barreiras físicas, são barreiras de conhecimento, são barreiras... E justamente o que a Fernanda foi tratar é o pior do pior, vamos dizer assim, porque são pessoas que não existem. Quem não existe não tem direito a nada. Então, obviamente, não tem acesso a nada. Então, a gente atende gente que não tem acesso a medicamentos, que não tem acesso a benefícios, que não tem acesso a direitos mínimos, né? Então, eu já atendi uma pessoa que tinha AIDS, né, na época que começou o tratamento, então era aquele coquetel, e ela não recebia o medicamento porque o governo federal não podia entregar um medicamento a uma pessoa inexistente. Isso até hoje, se você entrar numa farmácia, você não compra um antibiótico se você não tiver um documento. Então, assim, a negação é extrema. Mas esse tema era muito escondido, né? Só quem lidava com aquilo que sabia o drama que é isso. E aí veio, né, o livro da Fernanda, e quando o livro da Fernanda, um trecho dele cai no Enem, né, choveu jornalista, veio jornalista da França, todo Jogou mundo uma querendo luz em cima, ver, exatamente, jogou uma luz, né, que não existia, realmente não existia, eram muito, muito poucas as pessoas que se interessavam, porque mostrou o que é essa situação. E é uma situação inimaginável. Nós estamos aqui no centro do Rio de Janeiro, né? No coração do país, vamos dizer assim. Isso acontece em qualquer lugar. Se você for a São Paulo, que tem mais imigrantes do que aqui, eu te garanto que esse problema vai ser mais grave ainda. Nós fazemos, né, nós temos vários ônibus. Os ônibus vão nas comunidades, então nós temos na Rocinha, nós temos na Vila Cruzeiro, nós temos ônibus. Os ônibus têm uma agenda também que não é fixa, né, como esse da Praça 11, que só lida com registro. Mas, por exemplo, nós pegamos o ônibus e todo mês nós vamos a 2 presídios, porque uma das coisas, não sei se você chegou a levantar no seu trabalho, imagino que sim, é que a população carcerária é indocumentada em grande parte, não chega a ser metade, mas eu diria que próximo de 40% não tem documento. Essa né? questão da então nós vamos aos presídios para fazer essa documentação. E pasme, né? Chega ao ponto, por exemplo, uma vez nós fomos num presídio semiaberto. O presídio semiaberto é aquele que a pessoa sai para trabalhar e volta. Todos que estavam ali já tinham direito a isso, mas pouquíssimos tinham um trabalho extramuros. Por quê? Não tinha um documento. Você só pode sair para trabalhar com um trabalho regular de carteira assinada. Se você não tem documento, se você não tem uma certidão de nascimento, você não tem uma carteira de identidade, você não tem uma carteira de trabalho. Então, o regime semiaberto, na maioria, era cumprido intramuros. Só ficavam naquele presídio. E por aí vai. As coisas são assim... se você começar a enfronhar nesse mundo, você vai ver que é um universo muito perverso, diria eu,
porque as E pessoas só uma sofrem dúvida, doutora muitíssimo. Cláudia, a justiça itinerante, ela trata apenas da questão da subnotificação do registro das pessoas, ou ela também é aberta para outras questões da justiça? Olha só, nós temos várias justiças, vários ônibus e uma pauta. Então, por exemplo, nós temos um calendário, algumas são para atender comunidades carentes, aí não fazem só registro. Casos de família, de consumo. O que as pessoas estiverem precisando. Então, na Rocinha, na Central do Brasil, né, que é um lugar de passagem, muita gente inaugurou há pouco tempo, mas tem uma tendência a crescer muito. Esse que a Fernanda estudou, só registro. Não são registros tardios, são retificações de registro, porque você tem um documento errado, muitas vezes é o mesmo que não ter, né? As pessoas não conseguem se aposentar porque o documento está errado, né? Porque o registro está errado, é o nome da mãe, a data de nascimento. Então, a pessoa fica, né, sem poder exercer seus direitos plenamente. Duplicidade de registros, a pessoa que tem 2 registros e usou esse registro não consegue tirar um RG, que o Detran bloqueia, e com razão, né? Não pode, então você tem que anular tem que fazer judicialmente. Dupla maternidade, quer dizer, hoje em dia, se você faz uma fertilização numa clínica, né, um casal homoafetivo consegue ter uma documentação para registrar a criança no nome dos 2 pais ou das 2 mães. Mas aqui é muito comum, até porque é muito caro esse processo, você ter inseminação caseira. Existem sites, né? Existem doadores anônimos, e eu faço isso lá em média assim, 4, 5 por semana, que são, em geral, casais, a maioria mulheres, que uma está gestando um filho que é do casal, né? Por inseminação caseira. Então, você dá um alvará para, no momento do nascimento, poder registrar no nome das 2 mães. Olha, que interessante isso. Requalificação civil. O que é isso? Pessoas trans, né, que têm um nome social, muitas vezes, mas o nome social não atende plenamente, porque você continua no seu registro de nascimento com um nome originário e com sexo, com gênero de origem, né? E as pessoas passam por muitos constrangimentos. Eles narram assim, eu vou num posto de saúde, numa clínica da família, e eu sou Maria e me chamo José, porque na certidão de nascimento está José, na documentação que ele tem que apresentar está José. Então, crianças trans, são muitas as situações que envolvem registro. E a mais grave é essa de não ter um registro, porque quem não teve um registro, em regra, nunca foi à escola, né? Nunca votou e não pode registrar seus filhos, que por consequência vão sofrer o mesmo que a pessoa sofreu. Ou seja, uma bola de neve, Sim, né? Que passa de uma geração para outra. Em progressão geométrica. Eu já fiz registro de uma avó, 5 filhos e 15 netos, na mesma audiência. Olha só. É impressionante. Impressionante. É impressionante. E, o ônibus da Praça 11, ele fica às sextas-feiras na Praça 11. De 9 às 15, e trabalho com toda essa gama de problemas. Mais ou menos quantas pessoas por sexta-feira são? Aí, em média, 100. 100 pessoas, toda sexta-feira? Há 10 anos. Há 10 anos. E não diminui. Vem gente de fora, a demanda continua. Continua. Porque o que acontece também? Por ser um serviço especializado, né, nós conseguimos ser mais céleres do que as varas de origem. Porque cada caso é um caso, não tem um caso igual ao outro. Então, as diligências são outras, o que você tem que procurar é diferente, você tem que ouvir as pessoas. Não adianta você pegar o papel. Essa é a grande diferença. Ali no ônibus, né, é cara a cara. Você ouve a história da própria pessoa, né? E você tem, para trabalhar nesse tema, você tem que recuperar a história de vida da pessoa para poder chegar a uma solução. Muitos, eu nunca foi registrado, e a gente acha um registro em São Luís ou em Hidrolândia, tal, que ele nem sabia que tinha, que de repente ele passou a vida inteira achando que nunca tinha sido registrado e foi registrado criança. Nós somos um estado de imigrantes, né? Muita gente vem de fora. E tem o que a Fernanda se referiu, que né, é o lado que eu acho que é mais perverso e que agrava tudo, né? É a síndrome do balcão, não é aqui. Né? Existem regras, existem normas. Então, a primeira para você fazer um registro, precisa apresentar
ADN, aquele papel amarelo que se recebe na maternidade. Sim. E se nasceu em casa? Né? Quando você nasce em casa com uma doula, né, uma parteira e não sei o quê, você tem conhecimento de que basta você ir no cartório com 2 testemunhas, com firma reconhecida, que você vai fazer o registro do seu filho. Mas se seu filho nasce na rua, né, você não sabe disso, você não tem... E aí chega no cartório e diz, meu filho nasceu na rua, quero registrar. O pessoal, não, sem o papel amarelo eu não registro. E a pessoa vai embora. E aquela criança vai crescer, né, também à margem da sociedade, porque é isso que acontece. Né? A Fernanda fala no livro, né, que o ônibus tenta não falar não para as pessoas. Né? Nós nunca falamos não. A gente fala aqui, nós vamos resolver. E muitas vezes resolvemos coisas que não são nem propriamente nossas. Né? Um exemplo, alguma coisa que seja... Você verifica que a primeira certidão saiu errada, mas que ele tem um registro que está correto, mas está errado no cadastro do Detran. A gente oficia para corrigir, a gente faz coisas para facilitar. Isso não é propriamente a prestação jurisdicional que a gente tem que dar, mas a gente entende quem é o nosso público, né? E o que a gente precisa resolver. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as pessoas que procuram o ônibus agora no segundo bloco. A gente vai para um rápido intervalo, Ciência e Existência volta já já, não sai daí. Olá, nós estamos de volta com Ciência e Existência. No programa de hoje conversamos sobre esse livro aqui, Invisíveis, uma etnografia sobre brasileiros sem documento, fruto de uma tese de doutorado em Ciências Sociais. Fernanda, eu percebi no seu livro que você coloca essa data de 2002, né, que a gente tem um número do IBGE, e que, a partir daí, foram criadas políticas públicas como o Bolsa Família, por exemplo, que impulsionaram, de uma certa maneira, a procura pela documentação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que as pessoas se sentiram, né, impulsionadas a ir lá procurar o seu documento. A gente pode, é importante lembrar, né, e registrar que, sim, o início das políticas, não é o início, mas a implementação de programas mais amplos e mais nacionalizados de políticas sociais, como o Bolsa Família, isso foi muito importante para chamar as pessoas para fazerem a sua documentação. Então, um dia o Bolsa Família também será entendido e estudado como um programa de acesso à documentação, porque muitas pessoas foram se registrar, porque para você ter acesso aos benefícios sociais, você precisa da documentação. E também houve, a partir de 2007, um programa nacional de ampliação do acesso à documentação e combate ao subregistro. Foram criados comitês, né? Todo município deveria ter um comitê, muitos ainda não têm, né? Esse acho que é um ponto que pode ser amplificado. Também foi aumentado o acesso aos cartórios, como? Criando postos interligados dentro das maternidades. Isso é uma solução simples, né? Que permite que a criança já saia da maternidade registrada. Então, é importante dizer que o Brasil tem uma experiência muito exitosa na redução do subregistro de crianças. Essa taxa, aquela taxa que, quando eu comecei a estudar, era por volta de 20%, hoje ela está na casa dos 2%, né, 2%, 3%, o último dado foi perto disso. Então, assim, o Brasil conseguiu reduzir o subregistro de crianças. Um pouquinho mais do que 2 décadas, né? Sim, ou seja, foi uma política bem feita. Foi muito importante. Então, esse conjunto de políticas, nas quais, claro, se destaca o Bolsa Família, tudo isso ajudou muito. Agora, há um nó que persiste, que é a questão dos adultos indocumentados, né? Dos adultos que não têm nenhum documento, e um outro ponto, que é a questão da segunda via inacessível. O que é a segunda via inacessível? Né? A doutora Cláudia pode explicar também bem. Assim, você já foi registrado em algum momento, mas você perdeu aquele documento. Então, na prática, você também é uma pessoa indocumentada. Né? E fica difícil para uma pessoa sozinha conseguir, provar que ele foi registrado, 2, conseguir essa segunda via. Então, para essa pessoa, isso se torna uma peregrinação
E aí o que a gente fala, não de dias, nem de meses, nem de semanas, mas de anos. Então, essas pessoas que estão no meu trabalho são adultos. Adultos que viveram a sua existência sempre indocumentada, quer dizer, sempre à margem do Estado. E aí, acho importante que a gente reitere, uma pessoa que não tem documentos é uma pessoa que está excluída do mundo dos direitos. Então, é uma pessoa que ela não vota, ela não viaja, ela não pode ter nenhum bem em seu nome, ela não pode registrar os próprios filhos, é uma pessoa que, obviamente, não vai ter emprego formal, porque não tem documentos. Ela pode ser presa. Essa é uma segunda parte, né? Ela não tem acesso aos direitos, ela não tem acesso a nenhum benefício social, não tem aposentadoria. E se essa pessoa morre, ela é enterrada como se chamava antes, uma pessoa indigente, uma pessoa sem identificação, né? Ela é enterrada numa cova sem identificação. Então, é uma existência que passa ao largo dos direitos. E aí, acho importante a gente trazer também esse questionamento, porque assim, o que a gente pergunta é, essa pessoa já teve um direito negado, que é o documento. Agora, o que acontece é que há um acúmulo de direitos negados, porque ela não tem documentos, aí ela também não tem acesso completo ao sistema de saúde, ela também não tem acesso completo ao sistema de de educação, né? Tem uma senhora no meu livro, a dona Maria, ela viveu a vida dela indocumentada, porque as pessoas precisam ir vivendo. E aí ela descobre que tinha um câncer. E o que o sistema, né, o nosso sistema diz? Eu não posso tratar a senhora, porque a senhora não tem documentos. Então, a gente faz essa pergunta, assim, essa negação contínua de direitos, né? E aí um dos pontos que o livro trata é como nesse serviço da justiça itinerante há uma espécie de interrupção desse ciclo de negações, né? Desse ciclo de não, nesse ciclo de síndrome do balcão, e alguém diz, não é aqui, e como você já não tem documento, eu não posso te atender. A ideia é assim, olha, tudo bem, você não tem documentos, vamos tentar resolver esse problema. Enquanto se resolve isso, vamos garantir o acesso a outros direitos. Então, assim, a criança está fora da escola porque não tem documentos. Bom, vamos providenciar o registro e, imediatamente, mesmo antes da documentação, garantir o acesso dessa criança à escola. Então, é um conjunto de direitos negados, né? E aí, para citar a dona Maria mais uma vez, ela diz assim, eu sem documentos, eu sou uma pessoa que não existe. E as pessoas se veem dessa forma como não pessoas, né? É uma coisa muito triste, assim. Incrível isso. Os depoimentos das pessoas que você entrevistou são muito tocantes, assim, né? Porque é esse sentimento de não existir, de não tenho direito a nada. Sim. E também a questão da vergonha, como se elas fossem culpadas por aquilo, né? Que vergonha, não tenho documento. Que vergonha, arrumei um trabalho e não tenho carteira de trabalho. Quando, na verdade, não é uma questão moral, né? Aquilo foi negado a essas pessoas, né? Foi dificultado, né? Acho que dificultado é melhor do que negado. Mas eu queria ouvir da doutora Cláudia, assim, a Fernanda usa um termo que eu achei muito interessante, que é o margens do Estado, né? As margens do Estado. Queria que a senhora falasse um pouquinho do perfil. Quem é essa pessoa que procura o ônibus? É muito variado. Muito variado. Não pense você que assim, são só pessoas iletradas, das camadas mais pobres. Não. Isso é uma coisa. Atinge efetivamente mais, né, com maior força, essas camadas mais vulneráveis. Mas é um problema que chega, né, em outros estágios também. Mas, antes de responder isso, eu queria pontuar uma coisa que é muito importante, que é um diferencial da justiça itinerante para o sistema judiciário como um todo, que todo mundo sabe que ninguém pode estar por si no judiciário. Você tem que ter um advogado, um defensor para falar por você. Na justiça itinerante, a gente tem a defensoria pública também, que vai fazer ação e tal, mas o juiz está ali, o promotor está ali, e a gente vai ouvir a história da pessoa da boca dessa pessoa, né? Isso é todo o diferencial. Isso muda não só aquela pessoa, mas muda até quem está ouvindo. Os juízes que passam por ali, sem dúvida, eles saem diferentes, né?
Eu já vi vários colegas, porque são sempre 3 que se revezam, eu estou lá há 10 anos, mas sempre são 3 que se revezam, cada semana são outros, né? Que é muito importante para aprender a temática, né? Para aprender a trabalhar com isso. Mas quando eles escutam essas histórias que a Fernanda registrou, que a Fernanda ouviu, isso é muito impactante, né? Porque você falou do cartório, né? Você brincou, por que os cartórios são horríveis? Porque isso é coisa da burocracia. A burocracia não tem rosto, né? A burocracia e não tem responsabilidade. Aquela pessoa que está ali no cartório e fala assim, não tenho ADN, eu não posso registrar e vai embora, ela não ouviu, né? O que aconteceu, por que aquela pessoa, se teve uma enchente na casa, não sei o que, qual foi o hospital, nem para dizer, olha, procure a defensoria, vai ali que a senhora resolve. Não posso, ponto. Eu fiz a minha parte, sabe? Aquela coisa a burocracia é isso, você faz o que te cabe. Estritamente. Só que nessa seara, isso está longe de bastar, né? E eu acho que a síndrome do balcão, o pior é a pessoa não se sentir responsável por aquilo. E o fato é que todos nós somos, né? Eu já fiz algumas palestras para as pessoas que estão nas maternidades, que preenchem, falei, você que sabe aonde ir, você tem a obrigação de orientar, de levar. E nós recebemos todas as semanas pessoas de secretaria de CRAS, de CRES, de Secretaria de Direitos Humanos, de igrejas, né? Por exemplo, nós fazemos trabalho nos abrigos, a quantidade de idosos que já não tem condição de contar a sua história, né? Que estão acamados e demenciados e tal, mas tem que ter um documento, senão, como a Fernanda falou, vão ser enterrados como pessoas pessoas desconhecidas, na verdade, não identificadas, que é o antigo indigente, né? Mas é exatamente isso. Você não pode viver com os direitos que você teria por ser um cidadão, por ser uma pessoa, e não pode morrer, né, da mesma forma. Então, isso é muito, muito difícil. E acho que esse trabalho da Fernanda, que teve essa coisa, é um trabalho muito bem feito, porque fez um levantamento profundo, né, e apresenta tecnicamente a questão de uma maneira muito apropriada, mas mostrou esse lado humano da questão, né? E eu acho que isso é muito importante que as pessoas vejam, que ouçam, né, para poder se posicionar de uma maneira diferente. O próprio judiciário, sabe? Porque nós somos muito formais. O sistema cartorário, né, que nós herdamos de Portugal e tal, ele é muito hostil, ele é extremamente hostil. E não são só para essas pessoas, né? Você, quando entra num cartório para registrar o seu filho e tal, você já se sente meio intimidado, não é não? Meio incomodado, você não sabe para onde você dirige o balcão, se você espera, se você aborda. Agora, imagina... Você só sabe que você vai gastar um dinheiro ali. Sim. Isso você tem certeza. Mas é um serviço público e as pessoas têm que ter noção, que eu acho que não tem essa dimensão do social, né? Do qual é o reflexo do trabalho ou do não trabalho, né? Do trabalho bem feito ou do trabalho mal feito na vida dessas pessoas, né? É fundamental que as pessoas que trabalham nesse tipo de projeto tenham um olhar social. Pois é, mas isso só muda, pela minha experiência, isso só muda quando você ouve das próprias pessoas, sabe? Se você lê num papel, se você um treinamento, não, você tem que estar ali, você tem que ouvir, saber, ver, né? e sentir, sabe? Uma história bem rápida, né? Uma vez, não fui nem eu que fiz a audiência, uma senhora, fez audiência lá no ônibus, desceu, estava esperando, porque no ônibus a gente atende, a defensoria faz a inicial, distribui, se precisar fazer pesquisa, a gente faz e depois chama. Se não, quando é criança, a gente consegue ADN, faz na mesma hora, e tem uma pessoa do cartório ali que faz a certidão e a gente entrega, ali mesmo. E aí ela estava esperando fazer a certidão. E ela chorava muito. A mulher soluçava, e ela estava com 4 filhos e o companheiro. Os 4 filhos não tinham registro. Já tinham filhos que também não tinham registro. Aí eu, mas que a senhora está chorando? Não, hoje eu estou chorando de felicidade, porque eu tenho 46 anos e hoje finalmente eu vou conseguir meu registro. E contou a história dela. Ela foi deixada pela mãe com a avó e sumiu no mundo. A mãe não registrou, a avó não tinha como, né? A mãe sumiu e ela foi crescendo. Ela dizia, eu nunca fui à escola,
E eu nunca... Eu falei, mas a senhora sabe ler, eu vi que ela que estava assinada, sentada. Ela, não, a minha avó criava uma prima, que era menorzinha, e eu ia levar e buscar ela na escola. Então eu ficava ouvindo a aula pela janela. E eu aprendi a ler e escrever assim. Não sei o quê, aí eu cresci, eu trabalhei, eu não sei o quê, mas eu nunca tive uma carteira, eu não sei o quê, tive meus filhos, mas meus filhos foram para a escola. Como eu fui no conselho tutelar e consegui a vaga deles e tal, mas consegue o primeiro segmento. Quando chega no segundo, não consegue mais, que o Estado não aceita. E tal, quando a minha neta nasceu, eu entrei na emergência com ela, aí eu voltei para casa para pegar a roupa dela. Quando eu voltei no hospital, não me deixaram entrar. Claro, ela não tinha carteira para se identificar. Ela jamais entraria aqui, porque seria barrada lá na porta, que você tem que fazer uma identificação. Né? E aí, bom, e tal, aí quando eu tinha 20 anos, eu fui para o Fórum de São Gonçalo, que ela morava lá, para tentar meu registro. E eu passei 10 anos indo toda semana e tal. Eu só tinha dinheiro da passagem, se eu comesse não tinha dinheiro para voltar e tal, e não consegui. Era muito difícil mesmo, muita burocracia. Você tinha que pesquisar em todos os cartórios, e levava 10 anos e muitas vezes as pessoas desistiam no caminho. E não consegui e tal, e sempre trabalhei, mas trabalho escravo, nunca tive um direito a nada, INSS, férias, e carteira assinada. Aí ela olhou para mim assim, mas eu não estou reclamando da minha patroa, não, minha patroa é ótima. Ela não assinou minha carteira porque eu não tinha carteira para ela assinar. Mas é uma ótima pessoa. Inclusive, quando a minha filha morreu, ela tinha teve uma filha de 5, que morreu quando tinha 5 anos. Nossa. A minha patroa foi no cartório e registrou como filha dela para não ser enterrada como indigente. Quando ela falou isso, eu não aguentei. Aí ela chorava de um lado e eu chorava do outro. Porque você imagina isso? Uma pessoa perde uma filha com 5 anos e a sua filha vai ser enterrada como indigente porque você não tem um documento. Sabe? Isso é humano? Não é. Percebe? Né, Fernanda? Não é, porque são existências que são continuamente negadas, desde a hora que nasce. E aí, para ela conseguir aquele direito, veja, ela meio que abriu mão da filha, para a filha ter o acesso a um enterro, uma identificação. Ela nega aquela... Que é filha dela. Que é filha dela, para a filha poder ter um direito. Então, assim, é uma situação de absoluta negação de direitos, sabe? Essas pessoas, elas estão o tempo todo, assim, quando a gente fala de margem do Estado, elas estão fora do alcance ali, porque elas não existem. Então, elas não têm acesso e não têm direito a nada. É uma situação realmente muito grave. E, Fernanda, aproveitando o exemplo que a doutora Cláudia deu, eu percebi que você fala no livro que você inicialmente não queria fazer o recorte de gênero, mas isso acabou se impondo, né? Porque são muitas mulheres, né? Queria que você só falasse um pouquinho sobre isso. Não é que eu não queria, ela não foi pensada como uma pesquisa de gênero, mas ao longo da pesquisa, a questão do gênero se impôs. Por quê? Né? Acho importante a gente explicar bem. Por quê? Porque assim, a gente percebe que as mulheres são mais afetadas na falta de documentação, né? Por isso, porque às vezes a gente tem o caso no livro de uma moça, por que ela não foi registrada? Porque o pai dela só registrava os filhos homens. O pai achava que mulher não precisa de registro. Então, para algumas dessas mulheres, o direito já chegou depois, né? Ou porque elas também ficam à espera do companheiro para registrar a criança, e então a criança acaba ficando sem documento. Mas aí eu achei importante destacar, porque ao longo da pesquisa, o que é que eu pude observar? Que são também as mulheres que estão na luta pela documentação, sabe? É uma luta capitaneada, eu diria, por mulheres. São essas mulheres que vão em busca do documento para elas, sim, mas também para os seus filhos, para os seus maridos, para os seus irmãos, para os seus vizinhos, porque o conceito de família muitas vezes é muito ampliado ali, você está sempre ajudando alguém. E também é curioso reparar, porque essa questão do cuidado, essa tarefa do cuidado, ela é delegada ali às mulheres e elas vão em busca desse cuidado também que se torna luta. E também pude observar que também do outro lado, né, do serviço que está
no atendimento a essas pessoas, também há muitas mulheres, muitas juízas, defensoras, promotoras, técnicas. Acho importante a gente destacar também que, como a justiça itinerante é também um estado feminino, digamos assim, no acolhimento a essas pessoas. Então, sim, acabou que é uma pesquisa em que o gênero, a condição de gênero, também aparece na luta pela documentação. Obrigada pela pergunta, é um aspecto que às vezes a gente não fala, mas ele é importante. Não, mas me tocou bastante, né? É claro que essa questão do gênero sempre toca a gente muito. E muitas dessas mulheres, Fernanda, elas acabam sendo multiplicadoras dessa luta. Então, a dona Maria da Conceição, depois que ela consegue a documentação dela, ela passa a levar outras mulheres ao ônibus em busca do seu documento. Então, um trabalho também muito bonito, porque se a exclusão se replica, né, e a gente viu que ela se replica por gerações, também a luta acaba se multiplicando também e atingindo outras pessoas. Então, é algo que foi importante observar. Eu agradeço muito a participação de vocês. Parabéns pelo trabalho, Fernanda, Obrigada, pelo livro obrigada. lindo, pela sua tese. Doutora Cláudia, pelo trabalho do ônibus itinerante, realmente um trabalho maravilhoso de levar cidadania à nossa população, né? Agradeço muito, parabenizo pelo trabalho de vocês. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever o programa ou qualquer outro da rede da TV Alerj, acesse o nosso site, nosso canal no YouTube. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.